Olá, amigos! Vamos continuar com a nossa videoaula, vendo agora as características do arcadismo e os temas principais tratados por esse movimento. A primeira característica que o arcadismo apresenta é uma oposição ao barroco, ou seja, toda aquela complexidade de linguagem, o cultismo, o conceptismo, os jogos de oposições, aqui deixa de existir praticamente, né? Busca-se o que é uma linguagem clara, uma linguagem que é simples, objetiva, facilmente compreensível. Soma-se a isso uma postura racionalista de mostrar objetivamente, nos mínimos detalhes, aquilo que se quer mostrar, aquilo que se quer expressar, somado à presença de elementos da mitologia. Então, iremos encontrar referência a deuses como os Zéfiros, a deusa Vênus, o deus Amor ou Cupido, entre outros, ok? E lembramos que o arcadismo também ficou conhecido como neoclassicismo, por exatamente encontrar no classicismo uma fonte racionalista que eles estavam procurando, que eles estavam investigando, ok? A mimesis aparece aqui também no sentido de imitação, seja da natureza ou de autores da antiguidade clássica, gregos e romanos, ou do próprio Camões na época do classicismo no século XVI. A valorização do campo se dá de maneira quase que absoluta. Então nós vamos ter o bucolismo, tá? Um elogio do campo, da vida simples ou do trabalho pastoreio, né? Ou seja, os poetas serão pastores que ao mesmo tempo convivem ali na natureza, eles elogiam a natureza, têm essa vida muito simples, como uma forma de artificialismo poético, uma vez que os poetas eram intelectuais, né, nesse período. E eles seguem uma convenção. Então o poeta Árcade tem uma musa inspiradora, é alguém dotado de qualidades físicas, mas sobretudo morais, ok? Usa-se pseudônimo como uma forma de eliminar toda e qualquer diferença que eles possam ter na vida, diferença assim, de condição social, condição econômica. Então eles se colocam todos no mesmo nível, criam um nome inspirado sobretudo em autores ou em personagens antigos e assim retratam-se perante as suas musas, que também muitas vezes é retratada por meio de pseudônimo, beleza? E a natureza sempre presente, sempre abundante. Soma-se a isso uma preocupação com temas clássicos, ou seja, uma retomada de princípios da antiguidade, como a Inutilia Truncati, o Fugere Urbem, o Locus Amoenus, Aura Mediocritas e o Carpe Diem. Mas para ficar mais claro esses temas clássicos, vamos ver o próximo slide com alguns textos ilustrativos deles. Vejam a primeira estrofe de Cláudio Manuel da Costa, que diz: alguém há de cuidar que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Veja a referência à frase inchada. Ele se opõe a esse tipo de frase muito pomposa, frase barroca, ou seja, aquela que julga que diz muito e não diz nada. Qual é a proposta deles? É cortar todo o excesso, Inutilia Truncati, né? Para escrever de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira compreensível, ok? Soma-se a isso, na segunda estrofe, os seguintes valores: amo a simples natureza, busquem outros a vaidade, nos tumultos da cidade, na riqueza e no poder. Veja, amo a simples natureza. Elogiar a natureza é elogiar uma vida tranquila, que é definida como aura mediocritas, ou vida equilibrada, vida mediana, né? Ou seja, uma vida em que eu tenha o necessário para sobreviver
e sem nenhum excesso, sem nenhum luxo, sem nenhuma riqueza extravagante, tá? Essa é a proposta. No entanto, menciona nessa estrofe os tumultos da cidade, né? Ou seja, assim retratada, a cidade não é um lugar agradável, não é um lugar benéfico para o poeta, sobretudo porque ele não vai encontrar na cidade uma fonte de inspiração. Logo, nós temos aqui o fugere urbem, a fuga da cidade, né? No sentido de ter uma vida longe da competição, longe da cobiça, longe da vaidade tão proeminente aí na vida em sociedade, ok? Vejam agora esses textos. Que alegre campo, que suave, que sonora aquela fontezinha aqui murmura. Veja, fontezinha. Você está à beira de uma fonte, escutando aquele sussurrar da água caindo, representa o locus amoenus, ou seja, um lugar tranquilo, ameno, suave, que possibilite, acima de tudo, uma paz de espírito, uma despreocupação de toda e qualquer tensão. Então é um exercício, percebam, de você abdicar de toda a excitação da cidade, de toda a preocupação mental e deixar-se envolver pela calma, pela paz, pela harmonia, pela beleza simples que somente a natureza pode proporcionar. Seguinte estrofe. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Observem que ele cita a Marília, a musa inspiradora, aqui retratada através de um pseudônimo. E essa estrofe indica a passagem do tempo, né? Em que as coisas passam rapidamente e, em vez de se angustiar, como muitas vezes encontramos em textos barrocos, aqui a proposta é outra. É essa daqui, aproveite-se o tempo. Aproveite-se o tempo. Então vamos curtir a vida naquilo que a vida tem de melhor a nos oferecer nas condições que nós estamos vivendo. Ou seja, é o carpe diem. É chorar o dia que está indo embora ou aproveitar o presente, aproveitar o dia, aproveitar a vida, ok? Então, diante disso, nós temos exemplos aí do arcadismo, espero que tenham gostado. Num próximo vídeo, nós vamos falar dos autores em Portugal e no Brasil. Vejo vocês lá, um abraço fraterno e até mais.